Olá, bem-vindos ao nosso canal Integrate. Hoje eu vou conversar sobre como avaliar esse terreno biológico. Se você se interessa por saúde, sobre qualidade de vida, este canal é para você. Se você ainda não se inscreve, inscreve aqui, ativa a notificação e compartilhe com seus amigos. Vamos levar esse conteúdo para mais pessoas. Tem uma sequência de vídeos em que eu venho falando da abordagem da medicina integrativa. Qual que é essa avaliação? E já falei de como que começa a nossa avaliação. E falamos muito de terreno biológico. Ok, Tamara, então a gente faz essa abordagem inicial baseada na causa da doença, no terreno, no solo, nas disfunções desse organismo que podem levar ao adoecimento. E quais os exames que são feitos? Como que a gente avalia isso? O que que desequilibra esse terreno biológico? É o que eu vou falar aqui hoje para vocês. Então, primeiro a gente precisa identificar, depois de avaliar os sintomas, identificar o que está por trás do desenvolvimento dos sintomas ou de doenças crônicas. E nós pesquisamos marcadores de inflamação, porque sabemos que por trás dessas doenças nós temos inflamação crônica, nós temos estresse oxidativo, infecções subclínicas e deficiências de nutrientes. Então, essa é uma avaliação desse terreno. E quais exames são avaliados para avaliar esse processo de inflamação crônica? Alguns marcadores simples de sangue. Nós temos exames desde os mais complexos até exames mais simples. E hoje eu vou falar de uma avaliação básica. Então, avaliar, por exemplo, o PCR. O PCR é um marcador de inflamação relacionado com risco cardiovascular já bem consolidado. E um outro exame que nós podemos avaliar é a homocisteína. A homocisteína, ela marca a deficiência no ciclo de metilação, que é uma capacidade do nosso organismo de neutralizar genes, células doentes. Então, quando nós temos deficiência nesse sistema de metilação, e a inflamação faz muito isso também, quando nós temos essa deficiência no sistema de metilação, nós teremos a homocisteína elevada. Então, esse exame nos marca risco cardiovascular, sim, mas ele é um marcador de inflamação e de estresse oxidativo. Um outro exame que pode ser avaliado, também são exames simples, para a gente avaliar o VHS, é a velocidade de hemossedimentação, que também é um marcador de inflamação. Quando ele é elevado, diz que há alguma inflamação no organismo. E um outro exame também esse é mais comum de ser realizado, é a ferritina. Se pensa muito em ferritina como deficiência de ferro, como anemia. Mas a ferritina elevada é um marcador importante de inflamação, é um alerta que nós precisamos buscar e no estilo de vida, nos outros marcadores, o que está ocorrendo com essa saúde. E também, de uma maneira indireta, avaliar a resistência insulínica. Sempre que tem presença de resistência insulínica, manter o organismo nesse ambiente com mais açúcar, né, com mais glicose, com mais insulina, desencadeia inflamação. Então, avaliar através da curva de insulina, ou então do índice OMA, dosando insulina basal ou índice OMA, a gente consegue ter uma ideia, né, do perfil inflamatório desse paciente. É claro que nós temos alguns exames mais sofisticados, exames de biologia molecular, exames de metabolização que podem ser feitos, mas isso a gente faz em exames básicos, exames de sangue, que os convênios costumam liberar sem nenhum problema. E a avaliação do estresse oxidativo. Então, marcando estresse oxidativo, que é o excesso, que quando a gente tem deficiência na nossa capacidade antioxidante, seja pelo excesso de radical livre que vai danificando nossas células, acelerando o envelhecimento e mantendo um ambiente propício a ter uma inflamação constante, como que eu faço a avaliação se eu tenho esse desequilíbrio nessa balança? Se eu estou com deficiência de antioxidantes, levando o excesso de radicais livres, levando esse desequilíbrio. Então, uma maneira é eu dosar os antioxidantes. Eu posso dosar vitamina C, vitamina E, zinco, posso dosar selênio. Então, tem algumas vitaminas que podem ser dosadas e se elas estão em deficiência e o paciente se alimenta bem, pode ser um sinal indireto que eu estou tendo que utilizar demais esses antioxidantes. Assim como a dosagem de gama-GT. Gama-GT é um metabólito intermediário do ciclo de regeneração da glutationa, que é a nossa principal antioxidante, que faz parte da capacidade antioxidante de enzimas.
Então, uma gama GT elevada pode ser um indicador que estou tendo que utilizar muito, né, essa glutationa. Eu estou tendo que buscar esse meu sistema antioxidante de uma maneira exagerada. Então, são avaliações que podem ser feitas e nós temos aqui também alguns outros exames, como de marcadores de metabólitos urinários, que são os exames de metabolômica para nos avaliar estresse oxidativo. Mas hoje a gente vai falar dos exames mais simples, tá bom? E seguindo aqui, para avaliar as infecções subclínicas. Então, pode ser feito através de sorologias, pesquisa de parasitoses, que muitas vezes não tem sintomas, e também podem ser feitos através de exames de biorressonância, tanto biorressonância como BIDORT. Por quê? Quando a gente faz uma sorologia, vocês já devem ter observado lá que a gente tem IgG, IgM, IgA. IgG significa imunidade, que você já teve contato com aquela doença, com aquele vírus, com aquela bactéria, com aquele patógeno. O IgM significa uma infecção ativa. E aí você tem níveis, o reagente, o intermediário e o negativo. O que você vai observar, se você olhar esses níveis com cuidado, você vai ver que tanto no negativo como no indeterminado sempre tem uma certa quantidade. E se considera que quando você ultrapassa uma quantidade que você está com a infecção ativa. E aí quando a gente pensa, avalia essa parte de saúde celular, precisa entender na sobrecarga. Às vezes a presença em quantidade mínima de várias bactérias, de vários vírus, pode sobrecarregar o nosso organismo. E exames de biorressonância buscam fazer esse diagnóstico. Tá? Então, pode nos mostrar infecções subclínicas, que às vezes o cumulativo delas pode ser mais um esforço para o nosso organismo manter o equilíbrio. Então, passamos pela parte de inflamação, de infecção subclínica, pela parte de estresse oxidativo, e tem mais dois marcadores que são importantes, que atrapalham, que prejudicam esse terreno biológico. E um deles é a presença de contaminação por metais, por agrotóxicos. E a maioria a gente tem dificuldade de dosar no sangue. Quando a gente tem infecção, quando nós temos uma contaminação, uma intoxicação aguda, esses metais eles estão circulando, tanto que são considerados emergências médicas. Mas a exposição a um certo grau desses metais diariamente, de uma maneira crônica, se o organismo não consegue eliminar de maneira adequada, eles vão se acumulando. Então, uma dosagem simples no exame de sangue, na maioria das vezes, não vai evidenciar a contaminação por metais. Em alguns casos, você fazer um estímulo, um quelante, e depois fazer a dosagem urinária pode, isso estiver elevado, pode ser um dos indicativos de um excesso desses metais. Mas na maioria das vezes o corpo não consegue eliminar de uma maneira adequada sem que você faça um quelante quando há uma sobrecarga. Então precisaria fazer esse exame de urina com a quelação, que é o uso de uma substância que vai estimular a eliminação pela urina antes. E estudos mais recentes têm começado a pesquisar essa parte do estresse oxidativo, da inflamação por metais, e justamente eles vêm levantando, até um estudo agora recente de 2024, a dificuldade que a gente tem de fazer esse diagnóstico de uma maneira mais precisa, justamente pela deficiência dessa análise, né, de urina e de sangue. Então, eles vêm mostrando outras possibilidades que já são realizadas, mas que hoje os estudos vêm considerando de uma maneira mais assertiva, que é a realização dos mineralogramas, dosar isso em unha, em cabelo, em outros tecidos para fazer essa pesquisa, e também uma maneira que a medicina vem na parte mais tecnológica hoje, buscar através das biorressonâncias, fazer a identificação desses metais. E também o BIDOT, que é essa técnica de biorressonância desenvolvida pela Omura, pode ser utilizado como uma ferramenta para identificar a presença desses metais. E como a gente já avaliou tudo que pode estar atrapalhando, né, inflamando, intoxicando, contaminando esse terreno biológico, é preciso avaliar a quantidade de reação desse corpo, né, a parte nutricional. O que eu tenho de defesa? E aí a dosagem das vitaminas seria importante. Vitamina C, vitamina D, as vitaminas do complexo B. Então, hoje nós conseguimos dosar praticamente todas as vitaminas. E aí, quando a gente fecha
essa avaliação dos fatores, dos indicativos do que pode estar prejudicando e de como está a minha capacidade de reagir isso do ponto de vista nutricional, nos dá uma ideia de como está o terreno biológico desse paciente. E a partir disso, por isso que na anamnese a gente entende, olha, isso está ocorrendo, há um desequilíbrio nesse terreno. Através de anamnese e de exames, a gente vai fazer essa avaliação para ver em que nível e o que é preponderante. É um paciente que tem mais deficiência nutricional, é um paciente que está mais inflamado, é um paciente que tem mais estresse oxidativo, é um paciente que tem mais presença de contaminantes. E aí, a partir disso, a gente tem um mapa, eu costumo falar para o paciente, uma visão geral, e a gente vai fazer a programação de como fazer aquela abordagem, né, nos pilares da medicina integrativa. No próximo vídeo, eu vou abordar outros exames e como que a gente vai fazer esse tratamento, esse preparo desse terreno. Então, segue, fica ligado no canal e não esquece de contaminar. Então, segue, fica ligado no nosso canal e não esquece de comentar aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.